Olá pessoal, aqui é a professora Marlene. Conforme prometido para vocês, eu fiquei de gravar o vídeo, né, da elaboração daquele nosso código que calcula a equação do segundo grau, ok? Vamos lá. Então, eu preciso, primeiramente, para qualquer programa que eu vá fazer, declarar as variáveis, certo? São as variáveis que eu preciso para criar um algoritmo que resolva para mim a equação do segundo grau. Então, eu preciso entrar com os valores, né, para A, B e C, calcular o valor de delta e verificar depois, de acordo com o valor de delta, se eu tenho ou não as raízes x1 e x2, ok? Então, sendo assim, eu crio as variáveis A, B, C, delta, x1 e x2, todas como double, tá? Depois que eu declaro as variáveis, eu vou decidir, no meu algoritmo, dessas variáveis, quais serão as variáveis de entrada, né? Então, eu vou colocar aqui a entrada de dados, certo? Então, primeiro eu dou uma mensagem, né? Console.write, digite o valor de A, certo? O valor de A como mensagem para o usuário, para ele saber o que ele tem que fazer. E a variável A tem que receber esse valor que o usuário vai digitar. Como esse valor, ele é um valor do tipo double, eu preciso converter. Então, double.parse console.readline, ok? Vou fazer a mesma coisa para B e C, ok? A, B e C. Fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas como eu preciso, né? Então, vamos lá. Agora que eu dei a entrada de dados, qual será o processamento? Ou seja, quais são os cálculos que o meu algoritmo tem que fazer para ele executar a equação do segundo grau? Então, ele primeiro vai calcular o delta, certo? Então, delta é igual a... Então, qual é a regrinha? Para usar as funções matemáticas, que é o nosso objetivo, eu coloco lá B2 menos 4AC. Então, math.poll, certo? Que é o valor de B elevado a 2, que não precisa desse parênteses, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, eu sempre, o que eu faço? Eu dou um console.write aqui, para verificar se está certo esse cálculo, né? Eu costumo primeiro programar os pedacinhos, conforme eu falei para vocês. Então, console.writeline, o valor de delta é... Vou colocar o meu console.read aqui, para ele dar aquela pausa, né? E vamos verificar aqui o meu código, tá? Então, eu tenho uma colinha aqui, que se eu colocar 4 menos 4 e 1, delta tem que dar 0. Será que tá certo? 4 menos 4 e 1. Certinho, ó. Delta deu 0. Ok? Então, até aqui tá certo, tá? Eu só vou colocar um barra N aqui pra gente aplicar
que a gente viu, né, nas nossas aulas, né, barra N, barra T, né? Então, vamos utilizar, né? Tem o delta. Agora, eu vou calcular x1 e x2. x1 é igual ao quê? Pela regrinha, menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 que multiplica a. Então, eu vou colocar lá entre parênteses, certo? Menos b mais a raiz quadrada de delta, mef.sqrt delta. Aí eu preciso colocar isso aqui no parênteses, dividido por 2 que multiplica a, certo? Aí o x2 só troca um sinalzinho aqui, ó, x2. Vamos lá, x2 vai ser menos b menos raiz de delta, correto? Então, eu vou pedir aqui, fazer as condições, certo? Antes de eu fazer as condições, eu quero verificar se quando esse meu caso aqui, ó, quanto que vai dar, né? Para eu testar se essa formulinha tá certa. Bom, vamos seguir, senão o vídeo vai ficar longo com esse monte de teste, né? Vamos lá. Tem uma regrinha que diz que se delta der um valor positivo acima de zero, x1 e x2 vão ter valores diferentes. Se o meu delta der zero, x1 e x2 vão ter o mesmo valor. Mas se delta der abaixo de zero, ou seja, der negativo, então eu não tenho raízes. Então, eu vou usar, né, a nossa estrutura condicional, que a gente aprendeu há pouco tempo, né? Foi o if. Então, vamos lá. If delta maior que zero, então, vou abrir uma chave, certo? Vou jogar a mensagem console.writeLine. Existem duas raízes reais diferentes. Ok? x1, dois pontos. Vou concatenar com mais x1 e vou concatenar com agora x2, dois pontos, né? Vou concatenar com x2. Ok? Agora, se não ser, né? If, não, else if. Else, nosso se não ser. Delta for igual a zero, então é igual, né? Comparação, né? Aqui, ó, igual. Deixa eu pular isso aqui para outra linha, para ficar mais bonitinho. Eu vou ter o quê? Duas raízes reais iguais. Tanto x1 quanto x2 tem que ter o mesmo valor. Se não, ou seja, se delta não é maior e se delta não é igual a zero, ele só pode ser menor. Então, qual que é a mensagem? Console.writeLine não existem raízes reais. Certo? Vamos testar? Vamos lá. F5. Eu tenho uma colinha aqui que diz que se eu colocar 7, 3 e 4, delta dá negativo. Tá? Delta negativo, não existem raízes reais. Vou testar mais um. Na minha outra colinha, 1 menos 5 e 6. Delta deu 1 e eu tenho duas raízes diferentes. x1 deu 3, falta dar um espacinho ali, e x2 deu 2. Certinho, ok? Então, quando delta dá zero,
né? Faltou aqui, que a gente já tinha testado, né? Mas vamos lá de novo. 4 menos 4 e 1. Delta deu 0, x1 e x2 deu 8. Vamos só organizar aqui as mensagens, né? x1, tanto, né? Vamos juntar aqui, ó. Aí, vamos dar um espacinho e x2 deu tanto. Aí, aqui é a mesma coisa, deixa eu só para não perder tempo, copiar e colar. Vamos colocar aqui, barra N, barra N, barra N, barra N, barra N, barra N. 4 menos 4 e 1. 4 menos 4 e 1 deu 0, certinho, ok? Então, o objetivo aqui desse algoritmo, aqui no nosso C# Console, era a gente testar a estrutura de condição aninhada, né? Que é o if, else, if, né? E as funções matemáticas, né? As funções que nós usamos aqui foi POU, né? Potência, e raiz quadrada, SQRT. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, colocar lá na nossa timeline lá no Teams, ok? Muito obrigada. Beijo grande.